No Saber Direito desta semana, o juiz do trabalho, Josley Soares, apresenta um curso sobre as novas formas de contratação do trabalhador no Brasil. O professor aborda a legislação sobre trabalho intermitente, teletrabalho, trabalho autônomo e terceirizado, além do trabalho em plataformas digitais. Assista a aula 2. Olá, meu caro telespectador da TV Justiça, seja bem-vindo ao nosso segundo encontro aqui do programa Saber Direito. Eu sou o professor Josley Soares, eu sou juiz do trabalho no TRT da 2ª Região e também mestre em Direito do Trabalho pela USP. Desde já, coloco à sua inteira disposição as minhas redes sociais para que você mande por lá qualquer questionamento que reste aqui dos nossos encontros. O meu Instagram é @professor Josley Soares, fique muito à vontade. Bom, para o encontro de hoje, a gente conversa especificamente, como combinamos no encontro anterior, sobre o teletrabalho ou sobre o teletrabalhador. O Brasil, como você já sabe, ele não tem uma norma completa e detalhada sobre esse contrato. Ele surge no ano de 2011, começa a aparecer na CLT no ano de 2011, ele é acentuado no período da pandemia, considerando essa sistemática de home office, essa sistemática de teletrabalho, e aí a lei altera a CLT justamente nesse período pós-pandemia. A gente vai conversar aqui na sequência sobre uma lei de 2022, medidas provisórias que foram se transformando aí, portanto, em lei. Mas para começo de conversa, queria dizer a você, meu caro telespectador, que as ideias do teletrabalho a gente importa muitas vezes de outros instrumentos, de instrumentos internacionais. Então nós temos um regramento na CLT que ainda não é tão completo, que chega ali em 2011, se acentua no período pós-pandemia, com a reforma de 2017 e também no período pós-pandemia. Mas olha, ainda temos muitos questionamentos, ainda temos muitos detalhes que não foram ainda captados pela lei. Então a gente importa ideias, por exemplo, da recomendação 184 da OIT, a Organização Internacional do Trabalho, importamos algumas ideias da Convenção da OIT número 177, ela não é uma convenção ainda ratificada pelo país, mas ela tem alguns instrumentos, algumas noções de teletrabalho que a gente já importa no cenário internacional, e existe um Código do Trabalho muito importante também no cenário internacional, que é o Código do Trabalho de Portugal, que tem toda uma seção dedicada ao teletrabalhador. Lá a sistemática já havia começado, as ideias já estão mais amadurecidas, e o Código do Trabalho de Portugal, no artigo 165 e seguintes, vai trazer mais delineamentos sobre o teletrabalho. Eu disse isso a você, meu caro telespectador, para que você tenha todo um estuário aonde buscar as informações do teletrabalho. Então, aqui na CLT, a partir do 75A, a gente tem noções sobre o teletrabalho, e mais uma vez, isso veio em 2006, isso veio em 2017 com a reforma, isso veio em 2022 com leis que foram ali passando por medidas provisórias até se transformarem em lei, mas ainda não temos um detalhamento exaustivo. Então a gente precisa complementar tudo isso com alguns instrumentos internacionais. E, mais uma vez, então, citei para você ideias que a gente vai importar do Código de Portugal ou das recomendações e convenções da OIT. A Convenção 177, a recomendação aí, portanto, 184, tá bem? Dito isso, portanto, explicado para você essa ausência normativa, completa, detalhada, minuciosa sobre o teletrabalho, mas, de todo modo, tendo apresentado a você nesses minutos iniciais a base legal, quero te explicar a sistemática do teletrabalho. O que vai acontecer? Com a reforma trabalhista, em 2017, falou-se pela primeira vez nesse novo contrato o teletrabalho. Até então, no ano de 2011, a gente já tinha ganhado na CLT aí alguma ideia do que seria o trabalhador exercer as suas funções fora da empresa, então, para além do intramuros aí, portanto, do estabelecimento empresarial. A gente tinha uma noção do trabalho à distância. O artigo 6º é alterado em 2011 na CLT para dizer, olha, a subordinação ela pode existir não só no contexto do intramuros, no estabelecimento, mas também fora. Então, eu posso ter um empregado que trabalha fora da empresa, isso em 2011, tá? Artigo 6º, quando ele tem aí essa nova redação,
que trabalha fora da empresa e mesmo assim ele vai continuar sendo empregado. Mas só com a reforma trabalhista do ano de 2017 é que isso ganhou mais forma, é que isso ganhou mais acentuamento dentro do texto legal. Então, o artigo 75A e seguintes passa a tratar do teletrabalho e o primeiro artigo, o primeiro preceptivo, justamente o 75A, conceitua aí, portanto, o teletrabalho como sendo aquele que é feito preponderantemente fora aí do ambiente empregatício, né, fora do estabelecimento, usando-se, né, é um complemento do conceito, portanto, tecnologias de comunicação e tecnologias de informação. Então, em 2017, repetindo, a gente ganha um conceito para a nossa ideia de teletrabalhador. Alguém que vai trabalhar preponderantemente fora da empresa, mas fazendo o quê? Qualquer coisa? Uma costureira, um auxiliar de escritório? Não. Alguém que necessariamente vai estar fora da empresa, preponderantemente naquela época, mas usando tecnologia de comunicação e tecnologia de informação. Em 2022, esse conceito ele é recortado mais uma vez para dizer o seguinte: teletrabalho e trabalho remoto é a mesma coisa. Até então a gente não tinha essa ideia, a lei traz isso expressamente em 2022. E aquela noção de que o teletrabalhador, portanto, deveria ficar preponderantemente fora da empresa, ela acaba. Então, em 2022, a lei passa a ser alterada mais uma vez, o 75 passa a ser alterado mais uma vez, para dizer o seguinte: preponderantemente fora da empresa ou não. E, aliás, um dos parágrafos do 75A vai dizer o seguinte: a habitualidade do trabalhador voltar na empresa para exercer ali parte das suas funções ao longo da semana, ao longo dos meses, ao longo dos dias dentro do estabelecimento, não desfigura o contrato de teletrabalhador. Então, olha que interessante. Algo que nasce inicialmente com a ideia de que tem que ser preponderantemente fora da empresa, mas veja, usando tecnologia de comunicação ou de informação, em 2022 passa a ser tido como algo que pode ser fora da empresa ou não, preponderantemente ou não fora da empresa. E, aliás, pode até haver a volta habitual do empregado ao longo dos dias, mas mesmo assim ele não deixa de ser um teletrabalhador. O que a gente conclui até aqui? Que o teletrabalho ele é realizado em cima de uma função específica, tecnologia de comunicação, tecnologia de informação. Aliás, não vale para telemarketing, né? Quando a gente pensa em tecnologia de comunicação, a gente já lembra do telemarketing. Não, o telemarketing não pode ser teletrabalho na acepção jurídica aqui da lei, tá? Mas enfim, tecnologia de comunicação, tecnologia de informação, mas veja, que pode ser fora ou dentro da empresa e não importa a frequência. Porque até então a gente imaginava o seguinte, né? Lá em 2017, e se eu disser que eu tenho um teletrabalhador, portanto, que faz tecnologia de informação ou de comunicação, mas ele volta muito na empresa. Será que eu não estou fraudando esse contrato? Será que a empresa não está, portanto, desvirtuando o conceito legal? Então, em 2022, isso terminou sendo ajustado no plano da lei para dizer não. Em regra, ele fica fora, mas não importa a frequência fora ou dentro da empresa para que ele seja efetivamente um teletrabalhador, tá bem? Então, até aqui a gente já viu a base legal, o 75, a alteração de 2011 no artigo 6º, já vimos que com a reforma isso se acentuou, vimos a alteração em 2022, a partir do período pandêmico, né, um pós-pandemia, já vimos que mesmo assim isso não é detalhado, não é minucioso, então aqui e acolá a gente vai precisar importar algumas ideias do cenário internacional, e o artigo 8º da CLT permite com que a gente faça essa importação de regras do contrato de trabalho lá de Portugal, do teletrabalhador de Portugal, ou das noções da OIT, na recomendação ou na convenção que já citei aqui. Então, até aqui a gente já viu a base legal. E vimos também o conceito, tecnologia de informação ou comunicação, dentro ou fora da empresa. Agora eu quero seguir com você para a gente começar a tratar justamente sobre a formalização desse contrato. Repare, por ser um contrato excepcional, ele tem necessariamente que ser escrito. Então, por exemplo, nos meus casos, quando há uma discussão lá na Justiça do Trabalho, na minha jurisdição, em que se alega que aquele contrato ele é teletrabalho, ele foi feito como teletrabalhador, a primeira exigência que se faz nesse processo é que a empresa junte a prova disso.
A CLT, no 443 e no 444, ela diz assim, olha, o contrato de emprego, ele pode ser inclusive tácito, ele não precisa ser escrito. Em termos práticos, a gente até termina fazendo ele de maneira escrita, né? Vai ali na papelaria, compra aquele contrato padrão, o RH dá para você assinar, com cláusulas padrões, poucas disposições, mas não há essa exigência. Então, a CLT, de um modo geral, ela não exige, como sabemos, lá no 443, pelo contrário, até permite que o contrato ele seja tácito, que o contrato ele seja não escrito, né? Ele pode ser escrito, ele pode ser expresso, mas ele pode ser não escrito, ele pode ser tácito. Um comportamento que foi gerando ali, portanto, o contrato tacitamente. Agora, repare, para o teletrabalhador, a sistemática é diferente. O próprio 75A, ele vai dizer expressamente, e isso é importante, para a gente não perder um ponto aí nas nossas provas, né, no concurso, no Exame Nacional de Ordem, é importante mencionar, portanto, que para o teletrabalhador há essa exigência. Eu preciso ter um contrato escrito. Há quem entenda no plano da doutrina, acho que jurisprudência ainda não, mas no plano doutrinário já há um pensamento, talvez até majoritário neste momento, no sentido de que o contrato escrito para o teletrabalhador, ele é da própria essência do ato. Eu não posso nem provar por testemunhas, por exemplo, que esse contrato ele é de teletrabalho, já que a lei quis o papel, quis que ele fosse feito de forma escrita. Assim como acontece, né, com o contrato que tratamos aí na aula anterior, o contrato intermitente. Então, o primeiro detalhe importante aqui para o contrato intermitente, depois de entender a base legal, depois de entender o conceito, é justamente compreender que ele necessariamente tem que ser escrito, tá bem? Na sequência, dizer a você que nós temos duas modalidades hoje no Brasil de contrato de trabalho na modalidade teletrabalhador. Nós temos aquele teletrabalhador que vai trabalhar nesse contrato específico com controle de jornada, portanto, ele vai obedecer ali a jornada constitucional de 8 horas, mas nós também temos uma segunda modalidade prevista no 62 da CLT, que é o teletrabalhador por tarefa ou produção. Como é que funciona essa história? Eu posso ser um teletrabalhador que fica, por exemplo, na minha casa, com tecnologia de informação, então todo o meu trabalho se volta para a tecnologia de informação, eu faço site, eu trabalho com computador o dia inteiro, né? Eu reviso ali sistemas, eu altero sistemas, eu reviso planilhas, mas repare, com o controle de jornada. Então, quando eu vou firmar esse contrato com o meu trabalhador, a gente vai estabelecer, eu empresa e ele trabalhador, ele empregado, porque é empregado, a gente vai estabelecer qual a modalidade que vai se coadunar aqui com as nossas exigências. Então, é o de jornada ou é o de tarefa e produção? Qual é o detalhe importante aqui? Se for o de jornada, ainda que ele esteja em casa ou em qualquer outro lugar, ele só pode trabalhar no máximo 8 horas por dia. E eu posso controlar essa jornada por meio do famoso cartão de ponto, do famoso controle de jornada. Então, olha, todo dia antes de você começar, você faz um login no sistema para eu saber a hora que você começou. E quando você terminar, já que você está em casa, você faz um logout no sistema para eu saber que horas que você terminou. Ou qualquer outra modalidade de controle de jornada, né? Escrita é que quase não se usa mais. Ou biométrica, ou facial, ou por meio de algum aplicativo com geolocalização, como se usa atualmente. Então a gente vai combinar isso. Se ele é um teletrabalhador deste primeiro caso, ele só pode trabalhar 8 horas, ainda que ele esteja em casa. E aí tudo que passa dessas 8 horas, que é a jornada constitucional padrão do direito do trabalho brasileiro, tem que ser pago a ele como horas extras, né? Com adicional de 50%, gerando reflexos, já que em tese, né, tudo está anotado ali no cartão de ponto. Agora, a outra modalidade de contrato de teletrabalhador, para além deste que tem o controle de jornada, que nós escolhemos, nós estabelecemos, que a despeito dele estar em casa, teletrabalhando, digamos assim, ele tem um controle de jornada e se passar ele ganha horas extras, a outra modalidade é o trabalho por produção ou tarefa. Isso se apresenta no artigo 62 da CLT, ao lado dos demais excluídos da jornada. Eu sei que o encontro não é para falar de excluídos da jornada, mas você vai se recordar que o artigo 62 diz assim: eu, CLT, tudo que eu disse agora não se aplica para 3 personagens. Para aquele que tem amplos poderes de mando e gestão, o chefe, o coordenador, o diretor, o gerente,
Para quem trabalha externamente, como por exemplo aquelas pessoas que montam móveis nas casas das pessoas, ou que vão instalar cabos de luz, de internet, de TV por assinatura, e agora também para o teletrabalhador que trabalhe por produção ou tarefa. Então existem 3 personagens no artigo 62 que estão fora do capítulo de jornada. O capítulo de jornada, você se lembra, ele começa no artigo 57 da CLT e vai até o 74. Então, onde é que eu quero chegar? Tudo que está previsto na CLT no capítulo de jornada, portanto, do artigo 57 até o 74, não se aplica para 3 personagens. Aquele que é chefe, aquele que trabalha externamente e para essa modalidade de teletrabalho por produção ou tarefa. E é aí que moram os problemas. Exatamente porque existe hoje já um movimento muito grande de tentativa de fraude nesse tipo de teletrabalho. É mais ou menos assim: olha, você vai ficar na sua casa, você é um teletrabalhador, mas eu não quero controlar a sua jornada. Então, ao invés de você ser, um teletrabalhador com jornada, você vai ser um teletrabalhador por produção ou tarefa. Então, não me importa qual é a hora que você executa o seu trabalho, me importa a quantidade de trabalho que você vai fazer para mim. Então, vá para sua casa, seja um teletrabalhador nessa segunda modalidade e me mande 100 peças, por exemplo, 100 tarefas no final do dia, ou no final do mês, ou no final da semana. Mas pouco importa se você fez isso às 10, se você começou a fazer isso ao meio-dia, se na terça-feira, porque já fez tudo na segunda, você não trabalhou, o que eu quero é o trabalho no final das contas. Então a empresa pode optar por isso. Mas o grande problema que já se apresenta hoje em dia, em vários processos na Justiça do Trabalho, é muitas vezes indícios de fraude nessa segunda hipótese de teletrabalho. Porque houve um pacto de que você não controlaria a minha jornada, o que era importante era a produção ou a tarefa que eu fizesse para você. A gente sentou e ajustou isso no contrato escrito, lembra que tinha que ser escrito, mas aí no dia a dia você quer controlar a minha jornada. Então, mesmo eu não sendo o teletrabalhador da primeira hipótese, no dia a dia você me liga todo dia e pergunta o que eu estou fazendo. Pode isso? Não pode. Porque nós ajustamos que eu era um teletrabalhador de segunda modalidade, digamos assim, da segunda modalidade. Então, a gente precisa ter atenção nisso, porque só depois de 2022 é que esse recorte, com a lei que chegou em 2022, como eu disse, é que esse recorte foi implementado. Então, hoje nós temos 2 tipos de teletrabalho. Aquele que se submete ao controle de jornada, e veja, não importa se ele está em casa, na casa da sogra, do amigo, da namorada, exercendo aquele trabalho, eu quero controlar a jornada dele, ele está fora da empresa, mas eu quero controlar a jornada dele, e claro, porque tem controle, se passa da jornada de 8 ou da jornada que a gente combinou, porque pode ser menor, 7, 6, ele ganha horas extras. E existe a outra modalidade, que é justamente a modalidade da produção ou tarefa. Neste caso, como combinamos, como eu já expliquei aqui, espero que você esteja captando isso, telespectador, que é justamente aquela ideia de que eu não vou cobrar de você uma quantidade de horas. O que é importante é que, para o contexto da minha função, para o contexto desse empreendimento, é o tanto de trabalho que você faz. Mas hoje, repare, essa segunda modalidade especialmente, ela já vem dando alguns problemas, já vem apresentando alguns sinais de problema, que é justamente o trabalhador depois bater as portas da Justiça do Trabalho para dizer o seguinte: eu era um teletrabalhador por produção ou tarefa, mas havia um controle do meu trabalho. Todos os dias eu ficava lá 10 horas obrigatoriamente. Não era que a empresa queria apenas as 10 peças ou as 50 tarefas. Ela queria que eu trabalhasse das 8 às 18, ou das 18 às 20, das 18 às 22. Então, se ela fraudou, porque ela desvirtuou da produção ou tarefa para o controle de jornada, eu quero minhas horas extras. Nesse caso, ele vai ter direito às horas extras? Sim. Então entenda o seguinte: em regra, aquele teletrabalhador que não é por jornada, o primeiro caso, mas sim por produção ou tarefa, ele está fora de todo o capítulo de jornada, assim como o chefe, assim como o trabalhador externo natural. E aí o filho caçula, teletrabalhador por produção ou tarefa. Mas se houver no caso concreto, na primazia da realidade, melhor dizendo, a partir da primazia da realidade, uma constatação de que isso foi desvirtuado, de que, em verdade, ao argumento de ser por produção ou tarefa, ele terminou tendo a sua jornada controlada, o chefe ligava lá todo dia e dizia: já começou a trabalhar? Já foi almoçar? Já voltou do almoço? Ficou até que horas? Está saindo muito cedo, está encerrando muito cedo.
Estou vendo aqui no sistema que você está desligando o computador muito cedo. Tem que ficar até às 19, a gente precisa entregar. Então, nesse caso, está havendo um desvirtuamento, portanto, dessa segunda modalidade. Então, num processo trabalhista, por exemplo, esse trabalhador da segunda modalidade de teletrabalho, ou seja, produção ou tarefa, ele tende, caso prove a jornada efetivamente realizada, né, ele tende a ganhar justamente aí, portanto, as horas extras, tá bem? Bom, então até aqui a gente viu base legal, conceito de teletrabalhador e as duas formas, o de jornada e o de produção ou tarefa, e esse pequeno aspecto aí que eu falava agora há pouco sobre a possibilidade de haver uma fraude nesse segundo aspecto, tá? Então, os tipos de teletrabalhador a gente já enfrentou. Agora eu quero te apresentar alguns dos principais aspectos, alguns das principais nuances dessa história de contratar alguém para ser teletrabalhador. O primeiro destaque que eu faço aqui é justamente as despesas. Vamos imaginar que eu tenha escolhido alguém aqui, ou tenha contratado alguém aqui na empresa para trabalhar como teletrabalhador. E eu digo, olha, você pode ficar na sua casa fazendo a sua função. Quem é que paga a despesa da execução dessa função? Quer um exemplo sobre o que eu estou falando? A conta de luz. Quem é que paga o plano de internet? Quem é que paga eventual cartucho da impressora? Quem é que paga o maquinário ou os elementos, as ferramentas, os insumos que eu preciso para executar a minha função lá na minha casa, por exemplo? Veja que a lei, no artigo 75, vai dizer o seguinte: isso vai ser colocado em contrato. Ela dá a entender que as partes podem sentar, empregador e empregado, e ajustar quem fica com essa responsabilidade. Mas um detalhe de rodapé de página importante que você tem que ter em mente aí para as provas e para a vida prática é o seguinte: esse artigo ele não pode ser lido isoladamente. Esse artigo que diz, as partes sentam e discutem ali de quem é a responsabilidade sobre o custo da operação do teletrabalhador que está em casa, como plano de internet, conta de luz e por aí vai. Esse artigo ele tem que ser lido aos olhos do artigo 2º da CLT. O que diz esse artigo 2º? Ele trata do princípio da alteridade, que significa o seguinte: se eu sou empregado e o teletrabalhador é empregado, é um empregado específico, a gente já conceituou ele aqui. Tem uma dinâmica específica, a gente já viu aqui outrora. Mas se eu sou empregado, eu não posso correr os riscos da atividade. Quem corre os riscos da atividade, os riscos do negócio, é sempre o empregador, é sempre o patrão. Então, todas as vezes que a gente fizer a leitura do 75, quando ele fala assim, olha, as despesas do teletrabalho vão ser anotadas no contrato, né? A responsabilidade quanto às despesas do teletrabalho vão ser anotadas no contrato de trabalho. Ele dá a entender que nesse contrato pode constar que quem vai ser responsável é o empregado. E não pode ser, porque esse artigo que fala que as despesas vão ser anotadas num contrato, a responsabilidade quanto às despesas vão ser previstas no contrato, ele tem que ser lido, eu te dizia, aos olhos da alteridade. E a alteridade vai dizer, quem corre os riscos do negócio é sempre o empregador, porque ele tem poder diretivo sobre mim. Então eu não posso ficar com nenhum pedaço do custo da operação. Quem fica com os custos da operação, reitero, é sempre o empregador. Quero te contar isso porque olha o que vai acontecer. Se em algum momento você for chamado numa prova ou na vida prática a discutir um contrato em que expressamente se combinou patrão e empregado que as despesas da operação desse empregado, teletrabalho, na casa dele, portanto, né, ficariam às custas do trabalhador, esse contrato ele tende a ser nulo. Se ele vai ser discutido na Justiça do Trabalho, muito provavelmente o juiz vai mandar com que a empresa reembolse todas as despesas que o empregado prove que teve no teletrabalho, já que ele não pode ter os custos da operação. Nesse cenário, é importante dizer a você que a norma coletiva, né, a negociação coletiva, a convenção coletiva, o acordo coletivo de trabalho, desempenham um papel importantíssimo. Aliás, o artigo 611-A é expresso ao dizer uma das matérias que podem ser alcançadas pelo acordo coletivo ou pela convenção coletiva de trabalho é justamente as discussões sobre o teletrabalho.
Lembra que eu falava para você que a gente não tem uma norma com detalhes? A gente vai ficar aplicando aqui e acolá instrumentos internacionais? Então, que tal a própria norma coletiva da categoria dispor expressamente sobre isso, né? Dizer quem é que fica com as despesas da operação, evitando, portanto, com que leituras enviesadas do artigo 75 sejam feitas quando ele permite que o contrato disponha sobre a responsabilidade. Está dizendo que lá vai se ajustar de quem é a responsabilidade. Não, a responsabilidade não pode ser do empregado. Princípio da alteridade é sempre do empregador, pois é ele que tem os custos da operação. Então, que tal a norma coletiva ajudar um pouco na interpretação desse artigo? Que tal a norma coletiva da categoria, mais uma vez, né? A convenção coletiva ou o acordo coletivo, dizer assim, aqui na nossa categoria, o 75 vai ser interpretado aos olhos da alteridade. Ou seja, não vale botar num contrato escrito que a responsabilidade do custo da operação é do empregado. E aí você pode se perguntar, mas Josley, que tipo de custo ou qual o tamanho desse custo o empregado teria? E mais, essas pessoas já estão indo na Justiça do Trabalho, você como juiz do trabalho teria como responder isso? Perguntar sobre essa responsabilidade ou pedir de volta esse custo? Resposta, sim. Os processos hoje em dia já contêm esse pedido, né? Mais ou menos assim, olha, eu era teletrabalhador e nós tínhamos um custo da operação em casa. Para trabalhar com a internet, eu precisei aumentar o meu plano. Então, o meu plano era de 50 megas, a internet era ruim, era lenta, era capenga, era R$50. Para virar teletrabalhador e executar o trabalho da empresa, eu tive que aumentar, por exemplo, tá? Para 500 megas e agora eu pago R$400 ou R$300 nesse plano de internet. A minha conta de luz, eu moro sozinho, sem criança, sem cônjuge, sem nada, era de R$40. Agora, ao longo do mês, a minha conta vem R$300, R$400. Então, eu quero que a empresa pague essa despesa, por exemplo, de internet e de conta de luz, porque é um custo para a operação. Será que essa ação vai ser procedente? Que este pedido desta ação vai ser procedente? Sim, ainda que exista um contrato escrito dizendo que a empresa não vai pagar esse custo. Mas o que passa por trás disso, né? O que está subjacente a essa discussão? Princípio da alteridade. Então tem que ter muito cuidado. Se você estiver fazendo, por exemplo, uma prova objetiva, que você saca ali, que o examinador, né, que a banca quer tão somente que você conheça os termos da lei, então você dá como correta. O custo da operação vai ser previsto no contrato. Agora, se você tiver que responder de uma maneira mais assertiva, sempre se lembre do princípio da alteridade. Então, o que o artigo diz tem que ser sempre lido aos olhos do princípio da alteridade, tá? E uma coisa importante que mencionamos aqui, para esse primeiro destaque, né, a responsabilidade sobre as despesas, é se lembrar o papel da norma coletiva. Aqui em São Paulo, onde eu atuo, onde eu sou juiz do trabalho, a gente já começa a observar algumas categorias dispondo em cláusulas específicas de acordo ou de convenção coletiva também sobre os valores. Então, olha, para essa categoria, a empresa vai reembolsar, por exemplo, tá? R$150 a título de despesas da operação para o trabalhador que é teletrabalhador e que executa a sua função em casa. É mais ou menos como se fosse uma estimativa de custo de conta de luz e de custo de internet, por exemplo, né? Dependendo da atividade, pode ter outras coisas aí envolvidas nesse custo. Mas a gente já começa a perceber algumas categorias com essa preocupação. Mas ainda é um momento muito embrionário, né? Nem toda categoria, mesmo tendo autorização legal, o 611-A da CLT diz expressamente, as normas coletivas podem dispor sobre teletrabalho, sobre o teletrabalhador, isso ainda é um momento embrionário. Nem toda categoria ainda tem essa preocupação de fixar valores ou de estabelecer justamente uma correta interpretação quanto à responsabilidade do custo, né, da operação. Uma outra coisa importante é saber o seguinte: a empresa vai me pagar então, por exemplo, R$150 ou R$200 ou R$300 relacionados ao custo da operação. Então, não é que a empresa botou num contrato que eu que sou responsável por isso, não é que a empresa não pagou, ela pagou. Agora, esses valores que ela está pagando mensalmente no meu holerite, né? 10 mil de salário, não, uma pessoa que ganha bem, 30 mil de salário e mais, sei lá, R$400 aqui numa rubrica específica, indenização das despesas do custo da operação. Esses valores que a empresa me paga têm natureza salarial? Resposta objetiva e franca: não, isso não é um salário, não tem uma natureza salarial. Esses valores eles têm natureza indenizatória.
especialmente porque a própria lei vai dizer isso. A lei, quando ela fala assim, o contrato vai dispor, embaixo ela fala, e se for a empresa que paga, isso não tem natureza remuneratória. Então a gente vai aplicar essa parte da lei, tá? Agora, e se a empresa, ao invés de me dar reembolsos, né, específicos no final do mês, no meu contra-cheque ou no meu holerite, sobre o custo da operação, se ao invés disso ela me dá a própria ferramenta, ela me dá o notebook, ou ela me dá, sei lá, o aparelho para eu fazer ali a minha função, eu posso pedir isso como salário in natura, porque o salário in natura ou em espécie significava um pagamento que eu recebo em coisa, né, em espécie. Então eu recebo R$1.000, mas a empresa deixa eu treinar na academia e ela paga. Será que eu posso pedir o preço da academia como salário utilidade? A gente vai ter que analisar os requisitos para saber se isso realmente chega a ser uma parcela salarial. Mas aqui no teletrabalhador, se ela me dá um computador ou qualquer outra ferramenta para eu executar o meu trabalho, eu posso dizer que isso tem natureza salarial pelo seu preço? Resposta, não tem. Então, nem os valores que ela me reembolsa, quando ela me reembolsa, porque veja, é obrigação dela mesmo me reembolsar, e nem as coisas, digamos assim, né? As ferramentas que ela me dá vão se incorporar ao meu salário, vão ter essa natureza aí, portanto, remuneratória, tá bem? Então, 2 detalhes importantes que você não pode deixar passar batido aí na vida, nem na preparação para as provas, para o exame de ordem. Agora, uma segunda coisa que eu queria destacar a você é justamente a parte de saúde e segurança. Olha a pergunta que já aparece aí nos concursos, nas provas, inclusive na nossa vida prática. Se o empregado sofre algum tipo de doença, algum tipo de acidente lá no aconchego do lar, né? Ele é teletrabalhador, mas se ele tem ali algum problema médico, algum problema físico, eu posso compreender isso como um acidente de trabalho? E segunda pergunta, isso vai ser da responsabilidade do patrão? Afinal de contas, o trabalhador não estava dentro da empresa, então ele pode ser responsável por um acidente que foi causado lá na casa do trabalhador? Resposta, pode. Hoje, apesar dos 75 e seguintes, né, ter uma previsão específica para dizer assim, olha, a empresa tem, o 75E, a empresa tem a obrigação de orientar os seus trabalhadores que estão no teletrabalho a exercer o trabalho de forma correta, com vistas a evitar adoecimentos, a evitar acidentes. E o trabalhador vai assinar um termo se comprometendo a observar essas orientações que a empresa deu. Apesar de haver essa disposição, isso não é uma exclusão de responsabilidade, por uma razão muito simples. O artigo 157 da CLT diz: é o empregador que deve zelar pelo posto de trabalho que ele oferece para o seu empregado. Então, não é porque eu estou em casa que a empresa não pode se imiscuir, portanto, se envolver no tipo de local onde eu estou exercendo a minha função. Então, mesmo que eu tenha um acometimento, uma doença, uma LER ou um acidente típico de trabalho, né, na minha casa, ainda assim é possível que a empresa seja responsabilizada. Eu estou falando é possível porque é o caso concreto que vai analisar a partir da responsabilidade subjetiva, né, dano, nexo e culpa, ou a partir da responsabilidade objetiva. Essa é um pouco mais incomum, mas é possível sim que a empresa seja responsabilizada por indenizações, por reparações, a partir de um acidente ou de um acidente equiparado, uma doença, que o teletrabalhador desenvolveu mesmo exercendo as funções em casa. Pode parecer estranho, porque o empregador ele não está em contato com o trabalhador, né? Então pode ser que alguém pense da seguinte forma: poxa, mas o empregador ele não tinha como ver se na casa do empregado tinha um fio desencapado, por isso que ele pegou um choque, se tinha uma poça de água na quarta-feira de manhã, por isso que ele escorregou e caiu no chão e agora está 6 meses afastado na Previdência. Podia sim. A casa ela é asilo inviolável, a Constituição diz isso. Mas no contrato de trabalho, se eu sei que eu posso contar com alguém do teletrabalho, na hora que eu vou contratar esse meu empregado, e é empregado, e eu que corro os riscos do negócio, quando eu vou contratar ele na modalidade não presencial, portanto teletrabalho, eu posso ajustar isso.
olha, será que a gente pode colocar aqui uma cláusula no nosso contrato dispondo que uma vez por semana, ou uma vez a cada 15 dias, ou uma vez por mês, ou por semestre, eu vou mandar um representante, né, um técnico de saúde e segurança do trabalho, para verificar como é a operação que você está fazendo lá, se você está sentando numa cadeira quebrada ou não, se você está trabalhando num local bem iluminado, bem arejado, se você está com apoios nos braços para fazer o seu trabalho de digitação, já que em regra você usa computador, né, tecnologia de informação. Se você está perto de alguma poça d'água, será que a gente não pode colocar aqui no contrato essa verificação? Você me autoriza? Então veja, a empresa ela tem meios de evitar esse tipo de situação. O 157 da CLT impõe que o empregador entregue ao empregado um ambiente de trabalho rígido, seguro e sadio. Não é porque ele está em casa que eu estou isento, eu empregador, de qualquer responsabilidade. Então, o 75E, quando fala assim, a empresa vai orientar o que ele tem que, qual precaução que ele tem que tomar lá na casa dele, esse teletrabalhador. E ele vai assinar um termo se comprometendo de pé junto, dizendo que vai observar. Não é porque tem isso na lei e a empresa tem em seu favor esse termo assinado pelo empregado, que num caso de acidente, necessariamente, ela vai estar isenta de qualquer responsabilidade. Então, mais uma vez, é o caso concreto que vai ser analisado. Será que ela teve culpa? Será que ela cuidou para que o ambiente de trabalho dele, ainda que fosse a própria casa, era isto, era seguro, era sadio? O caso concreto pode, repare que eu estou usando, pode revelar que a empresa teve culpa. Ela não cuidou desse ambiente de trabalho, né? E terminou acontecendo do empregado sofrer um acidente típico, aquele que ele caiu, por exemplo, ou desenvolveu ali algum tipo de adoecimento, como LER, DORT, inflamação dos cotovelos, coluna e por aí vai, tá? Então, mais uma vez, eu não posso perder de vistas que esse 75E, ele tem que ser analisado com cautela. Se eu estiver fazendo, por exemplo, uma prova em que o examinador quer apenas que eu demonstre o conhecimento da lei, eu vou dar a alternativa como correta. Agora, com um conhecimento mais aprofundado, eu vou sempre me lembrar que esse artigo 75E e seu parágrafo único, eles não excluem necessariamente a responsabilidade do empregador para acidentes, para adoecimentos que acontecem no extramuros, né? Fora do estabelecimento ali do empregador, tá bem? Então, até aqui, tratando aí dos direitos, a gente já falou das despesas e já falamos da parte de saúde e segurança. Agora eu quero falar para você sobre a parte de normas coletivas, né? A gente sabe que dentro do contrato de trabalho, muitas previsões são complementadas, né? Estão com assento legal, assento constitucional, mas muitas previsões são complementadas na dicção do artigo 7º, caput da Constituição, são complementadas aí, portanto, pelos instrumentos da negociação coletiva. Você se recorda bem quais são esses instrumentos: o acordo coletivo de trabalho e a convenção coletiva de trabalho. Olha o que vai acontecer. Um sindicato ele tem uma base territorial delimitada. Então, pelo princípio da unicidade sindical, eu sei que está quase ficando difícil, mas a gente vai simplificar, fique tranquilo. Pelo princípio da unicidade sindical, numa base territorial só pode ter um único sindicato. Então, em São Paulo, nós temos Sindicato das Costureiras em Guarulhos, Sindicato das Costureiras em Osasco, Sindicato das Costureiras em Campinas, vários sindicatos, cada um com a sua base territorial. Olha onde vai estar o problema. Vamos imaginar que a empresa fica em Guarulhos. Lá tem um sindicato de costureiras em Guarulhos. Ou, pegando o exemplo de um teletrabalhador, né? Sindicato dos técnicos em informática ou dos trabalhadores com tecnologia de informação. Então, tem um sindicato ali dos trabalhadores com tecnologia de informação em Guarulhos. Só que ele fez um contrato com essa empresa que fica em Guarulhos, ele foi contratado em Guarulhos para que ele ficasse em casa, fazendo teletrabalho de casa, que é em Osasco, em São Paulo. Lá em Osasco, existe um outro sindicato para Osasco de técnicos de informática. Qual norma coletiva eu vou aplicar? Só a lei de 2022 é que resolveu esse problema. Então ela disse assim, olha, a gente vai ter que observar para esse teletrabalhador os direitos que estão previstos na norma coletiva
do local aonde ele está lotado. Então, no meu exemplo, ele foi contratado em Guarulhos, ele está lotado na agência de Guarulhos, na filial de Guarulhos, na empresa de Guarulhos. Então, ainda que ele trabalhe em Parnaíba, no Piauí, em Teresina, ainda que ele trabalhe em Brasília, em Osasco, na sistemática teletrabalho, para ele haverá aplicação dos direitos previstos na norma coletiva de Guarulhos e não na norma coletiva do local onde ele trabalha. Ainda que lá haja um direito melhor. Isso é muito comum. Então, um sindicato de técnicos de informática de Guarulhos prevê uma cesta básica de R$100. Mas eu sou teletrabalho, a despeito de estar lotado em Guarulhos, trabalho em Cabrobó. O sindicato dos técnicos de informática de Cabrobó, aonde eu trabalho no teletrabalho, minha casa fica em Cabrobó. Repare, mesmo eu estando vinculado à empresa em Guarulhos, lá a cesta básica é R$500. É melhor para o trabalhador, né? Cesta básica de Guarulhos, onde ele está lotado, 100. Cesta básica de Cabrobó, onde ele trabalha, efetivamente, 500. Ele fica com qual, né? Será que a gente pode usar aquele princípio da norma mais favorável, da condição mais benéfica? Nesse caso, não. Nesse caso, quis o legislador que ele ficasse vinculado às regras da norma coletiva do local onde ele está vinculado, o local de lotação, que no caso é Guarulhos. Então, olha o que acontece. Mesmo sendo teletrabalhador, eu continuo fazendo jus às regras do meu sindicato, os direitos que o meu sindicato conquistou, por meio da convenção coletiva ou por meio do acordo coletivo. Então, uma cesta básica, um adicional de horas extras melhor, uma PLR caprichada, um vale-refeição melhor. Então, eu vou ter direito a isso, mas não importa onde eu trabalho, não é o sindicato de onde eu estou trabalhando. No teletrabalho, é o sindicato que fica aonde eu estou lotado. E aí você se lembra desse meu exemplo de Guarulhos, tá? Então, aqui, 3 primeiras situações: as despesas, a saúde e segurança e as regras relacionadas, portanto, à aplicação das normas coletivas. Mas olha, só para a gente encerrar essa parte de normas coletivas, isso deu problema a vida inteira, né? Porque havia processos em que o trabalhador, vamos pegar esse meu exemplo de 100 versus 500, que o trabalhador entrava com processo para dizer, olha, eu sou da empresa de Guarulhos, mas eu sou tele, então eu fico em Cabrobó. Aqui o vale-refeição é R$70 por dia, lá o vale-refeição é R$10, eu quero de 70. Então havia muita decisão que mandava aplicar no comparativo o que era melhor, e está correto. Mas agora a lei veio para colocar uma pá de cal em cima disso. Então, uma das previsões do artigo 75A e seguintes vai dizer exatamente o seguinte, olha, a norma é aquela do local aonde a pessoa está vinculada e não aquela do local aonde ela trabalha efetivamente, tá? Antes da gente passar para mais uma peculiaridade do teletrabalho, dizer a você o seguinte, aonde que ele move a ação, né? Isso também começa a aparecer, essa discussão começa a aparecer dentro do processo do trabalho, dentro da justiça do trabalho. Vamos lá. Se eu fui contratado por uma empresa de Guarulhos para ser técnico em informática ou trabalhar com tecnologia de informação via teletrabalho, e eu fico, por exemplo, em Campinas, ou eu fico no Rio de Janeiro, eu moro no Rio e trabalho de lá remotamente, mas a empresa que me contratou e eu fui assinar contrato é de Guarulhos. Eu movo a ação aonde? Em Guarulhos, aonde está a empresa, ou no Rio de Janeiro, onde eu efetivamente trabalho. Repare, essa questão ainda não tem uma resposta consolidada pela jurisprudência do TST. Um caminho seria adotar o caput do artigo 651 da CLT, que diz que pode ser qualquer local, seja o da contratação, seja o local em que ele trabalhou. Agora, essa questão ainda não está resolvida. Há quem diga que ele tem que ajuizar a ação no local de contratação. Há quem diga que ele pode ajuizar a ação, e ele vai querer, claro, no local onde ele trabalhava, ou seja, em uma das varas do Rio de Janeiro, aqui do meu exemplo. Mas isso ainda não está resolvido. Então você ainda vai ver muita discussão, até que a jurisprudência do TST se resolva nessa parte, quanto à competência territorial para o trabalhador que está vinculado ao teletrabalho. É do local da empresa, da vara do trabalho ali do local da empresa, no meu exemplo Guarulhos, ou é a vara do trabalho do local onde ele efetivamente exercia as funções dele. No meu exemplo, Rio de Janeiro, tá? Essa questão ainda não está solucionada. Mas uma boa resposta, caso você seja chamado a falar sobre isso na vida prática ou nas provas, é adotar a dicção ampla do 651 da CLT, que deve ser interpretado aos olhos do artigo 35, aliás, do artigo 5º, inciso 35 da Constituição,
que trata do acesso amplo à justiça. Então, nesse sentido, a gente pode adotar as duas coisas. Ele escolhe mover a ação em Guarulhos ou ele escolhe mover a ação lá no Rio de Janeiro, local onde ele efetivamente trabalhava, tá? Então, agora sim a gente fechou. A gente falou de despesa, a gente falou de saúde e segurança, a gente falou das normas coletivas e eu aproveitei para falar da competência territorial quanto ao ajuizamento da ação. Agora tem um outro tema aqui ainda sobre teletrabalhador para tratar com você. Vamos a ele. Esse outro tema é justamente a possibilidade, quando se fala de teletrabalhador, de estabelecer prioridades para saber quem vai para o teletrabalho dentre os meus empregados. Então, eu tenho, por exemplo, 10 trabalhadores. Vamos continuar com o ramo de técnicos de informática, técnicos de tecnologia de informação. Os 10, muito provavelmente, vão querer ser teletrabalhador. Repare, depois da pandemia, isso ficou muito no imaginário das pessoas. As pessoas preferem trabalhar remotamente. Aquela ideia de que eu tenho que ir na empresa, bater cartão das 8 às 18, para os trabalhadores modernos, já ficou para trás. Então, um dos atrativos das vagas, né, de mercado de trabalho é justamente esse. É tele, aqui é home office, né? Aqui é tele, aqui é trabalho remoto. Então, num caso em que eu consigo, por exemplo, ter um teletrabalhador, quem é que eu coloco? Porque todos querem, mas eu, empregador, não quero colocar todos. Alguém tem prioridade? Sim. Aquele que tem filhos de até 6 anos, né, sob sua guarda, filho natural ou sob sua guarda, e aquele que tem filho com deficiência, e aí nesse caso não tem qualquer limite de idade. Então, dos meus 10 empregados, se tiver algum que se insere nessa situação, ele tem prioridade. É claro, nem toda empresa vai passar por esse dilema, porque algumas empresas querem colocar todo mundo no teletrabalho, mas outras querem fazer revezamento ou quer colocar só um pedaço da equipe no teletrabalho. Nesse caso, vai ter prioridade aquele trabalhador que tiver filho até 6 anos, né? Então, a lei, a partir de 2022, previu justamente essa hipótese, né? A lei 14.422, 442, melhor dizendo, vai prever justamente essa hipótese de prioridade para as vagas do teletrabalho, tá? Antes da gente passar para um derradeiro tema, dizer a você o seguinte: não confunda o que se chama de home office por aí com teletrabalho. O teletrabalho é essa sistemática que a gente viu aqui, né? Alguém que está dentro ou fora, não importa se preponderantemente ou não, mas que faz o quê? Tecnologia de informação ou de comunicação. Claro, existe um leque muito grande de possibilidades aqui dentro, né, da tecnologia de informação e de comunicação. Agora, home office não é qualquer função. Então, eu posso botar um encaixotador, eu posso botar uma costureira, eu posso botar um auxiliar de escritório, eu posso botar um auxiliar de almoxarifado para fazer home office, não importa a função. Home office é o empregado normal que eu, empregador, posso colocar para trabalhar em casa, mas ele não se encaixa necessariamente no conceito de teletrabalhador, que é esse que a gente estudou ao longo aqui do nosso curso, tá? Para a gente acabar, então, a nossa aula aqui sobre o teletrabalhador, dizer uma última peculiaridade sobre o contrato. Eu posso alterar alguém que já é tele, colocar ele no presencial, ou o contrário, tirar alguém do presencial e jogar para o tele? Resposta: posso. Mas eu preciso observar alguns detalhes específicos da lei. Então, se ele é tele e eu quero voltar para o presencial, desde que ele não tenha aquela prioridade que a gente falou, eu posso fazer isso sem a concordância dele. Eu só tenho que dar um prazo de 15 dias, uma quarentena, digamos assim, para ele se ajeitar, né? Quem é que vai levar as crianças na escola, quem é que vai fazer o mercado, porque ele já estava adaptado a ficar em casa, né? Então, certamente, as funções domésticas se imiscuíram ali com o trabalho dele. Então, eu preciso dessa quarentena de 15 dias, mas eu não preciso da anuência dele. Agora, o contrário, tirar do presencial e jogar no tele, eu posso? Nesse caso, eu preciso da anuência dele. Então, vamos recapitular. Tirar do tele e jogar para o presencial, eu preciso da anuência do trabalhador. Agora, tirar do presencial tirar do tele e jogar no presencial, eu não preciso, tá? Mais uma vez, para ficar claro, ficou com medo de você ter se confundido nessa parte e ela aparece muito nas provas. Tirar do presencial e jogar no telepresencial, eu preciso da anuência do trabalhador. Agora, o contrário não. Tirar do telepresencial
e jogar no presencial, aí nesse caso eu não preciso. Eu só preciso dessa janela aí, portanto, de 15 dias, tá bem? Essa é a ideia, essa é a opção que o legislador colocou lá no artigo 75A e seguintes quanto à possibilidade de alteração, tá bem? Bom, vamos agora resolver aqui questões importantes que preparamos no nosso programa Saber Direito, que funciona, como eu te falava no encontro anterior, mais ou menos como uma prova dos 9, né? Vamos ver aqui se você assimilou tudo que tratamos aqui, as lições que tratamos no curso dessa aula, resolvendo alguns testes. Vamos a eles. Então, o primeiro teste que preparamos aqui para você é justamente esse aqui, olha. Uma sociedade empresária do ramo de informática, visando a redução de custos, decidiu colocar metade de seus funcionários em teletrabalho, com possibilidade de revogação caso não desse certo. Sobre o regime de teletrabalho, com base na legislação trabalhista em vigor, assinale a alternativa correta. Vamos lá. A. Poderá ser realizada a alteração do regime de teletrabalho para o presencial por determinação do empregador, garantido o prazo de transição mínimo de 15 dias, com o correspondente registro em aditivo contratual. B. Os materiais fornecidos pelo empregador para a realização do teletrabalho representam utilidades e integram a remuneração do empregado. Letra C. A jornada do empregado em teletrabalho que exceder o limite constitucional será paga como horas extras. Nesse caso aqui, a alternativa correta é justamente a letra A, né? É preciso que a gente se lembre, né, e tratamos aqui no curso das nossas falas, que aquilo que o empregador paga a título de reembolso pela execução das tarefas não tem natureza salarial. E aquilo que ele me concede como ferramenta é efetivamente ferramenta de trabalho, não é salário in natura, não é salário em espécie. E aí a letra B estava incorreta por conta disso. Já a letra C passava por incorreção justamente porque ela dizia, olha, ele vai ter direito às horas extras. E a gente viu que temos duas modalidades, né? Então, eu precisava me lembrar dessas duas modalidades para que eu conseguisse chegar à incorreção da letra C. Então, a alternativa correta, letra A. Esse teste aqui vai dizer o seguinte, olha, sobre o teletrabalho, é correto afirmar que A. Não assegura os direitos previstos nas normas coletivas, considerando o conflito entre a norma da base do estabelecimento em que o empregado está lotado e aquela inerente à base do seu local de prestação de serviços. Letra B. É incompatível com o controle de jornada. Letra C. Uma vez adotado, não comporta sua migração para o trabalho presencial, em nenhuma hipótese, em razão do inevitável prejuízo ao empregado. E letra D, somente pode ser implementado mediante contrato escrito. Tenho certeza que você acertou, que a alternativa correta é justamente a letra D. As demais vão estar incorretas justamente por conta das modalidades de contrato teletrabalho, né? Então, aquele com jornada, aquele sem jornada. Mas olha, por produção ou tarefa, a gente viu mais uma vez que as despesas que são pagas pelo empregador, elas não vão se incorporar, elas não se imiscuem, portanto, na remuneração, mas o ponto central dessa questão era ter em mente que ele só pode ser feito, o teletrabalho, né, o contrato do teletrabalhador, de maneira escrita. Então, letra correta, letra D. Essa daqui vai dizer o seguinte, olha, o teletrabalho, A, não confere ao trabalhador direito aos depósitos do FGTS. B, somente é admitido nas hipóteses em que o labor é prestado fora das dependências do empregador. C, não pode ser aplicado aos estagiários. E D, pode ser aplicado aos aprendizes, né? Alternativa correta, portanto, alternativa D, já que o contrato de teletrabalhador pode se aplicar também aos aprendizes. Havia uma dúvida muito grande antes de 2022 sobre essa possibilidade, mas a lei, né, 14.442 de 2022 resolveu e hoje expressamente contempla a possibilidade do aprendiz, porque também é empregado, ser um teletrabalhador. Ficamos por aqui, esta foi a nossa segunda aula, desde já fica aqui o meu convite para que você esteja aqui comigo ao longo de toda a semana falando sobre as novas contratações. Até aqui a gente já conversou sobre 2 novos contratos, o trabalhador intermitente e também o teletrabalhador.
Para o teletrabalhador, vimos o conceito, vimos a base legal, a possibilidade de importação de outros instrumentos internacionais, o papel da norma coletiva e algumas premissas que são importantes, né? Como competência para ajuizamento da ação, aplicação da norma coletiva, responsabilidade pelos acidentes, pelas despesas e a possibilidade de migração do tele para o trabalho presencial. Bons estudos aí para você e até o nosso próximo encontro. Dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.